Adão abriu a porta para o pecado entrar naquele mundo perfeito e sem pecado que Deus havia criado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado dele é o nosso pecado. As consequências do pecado dele atingiram toda a sua descendência. Pessoas inocentes mortas por vários motivos, nações em declínio, acabadas sem incentivo, árabes contra judeus, zombaria dos ateus. É duro sair de manhã com medo de não chegar vivo. A cada notícia o mundo piora, ricos acumulando e a maioria pobre fica de fora. Promessa não se cumpre a cada ano de eleição. A humanidade foi concebida em corrupção. Vamos ver de quem será a nova invasão militar. Quem o globalista vai escolher pra colonizar? Sinceramente, o mundo se acaba, perece, se cala, mas eu sigo o caminho com a fé que nunca se abala. Políticos mentirosos não nos trazem soluções. O mundo não tem mais jeito, só falsas convicções. Profecias milenares indicam que é o fim da linha. Estamos no fim dos tempos, se cumpriram as previsões. A humanidade sempre foi assim, desde o princípio, antes dos tempos de Caim. A humanidade sempre foi assim, desde o começo, isso é só o princípio do fim. A humanidade sempre foi assim, desde o princípio, antes dos tempos de Caim. A humanidade sempre foi assim, desde o começo, isso é só o princípio do fim. Ser humano não melhora, somos naturalmente inclinados pro mal, contra a lei que vigora. Maldade no corpo e na mente, mortos em nossos pecados, errando constantemente. Herdamos a culpa, a corrupção, por causa do erro de Adão, sem chance. Só temos condenação ao nosso alcance. O homem por si só pode tentar o que quiser, mas na realidade não existe um justo sequer. Inimigos de Deus só pelo fato de existir. Se não fosse pela graça, ninguém mais se salvaria. A humanidade se rebelou no princípio. Se não fosse o sacrifício de Cristo, o que de nós seria? Tudo já foi escrito, já estavam previstos mortes, guerras e conflitos, esfriamento do amor, tragédia, ódio e terror, mas a reconciliação com o Criador somente pela fé em Jesus Cristo. A humanidade sempre foi assim, desde o princípio, antes dos tempos de Caim. A humanidade sempre foi assim, desde o começo, isso é só o princípio do fim. A humanidade sempre foi assim, desde o princípio, antes dos tempos de Caim. A humanidade sempre foi assim, desde o começo, isso é só o princípio do fim.